Bom dia! Eu não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas uma coisa eu sei: você está conectado à verdade, à palavra de Deus, independente do horário, independente do seu momento aí. Eu quero dizer muito obrigado, Deus, por essa pessoa. Você está assistindo esse vídeo, porque esse momento é tão especial. Porque acontecerá assim: hoje nós vamos estudar sobre a lei de Deus. Esse pequeno momento que você está tirando para estudar sobre a lei de Deus, dependendo da decisão que você tomar, perdurará para a eternidade. É isso mesmo. Quando você decide, nesse momento que você está estudando, você decide fazer a vontade de Deus, andar de acordo com a lei de Deus, com certeza, meu irmão, você estará vivendo já o princípio da eternidade. Portanto, convido você e toda a sua família, todas essas pessoas que aí estão contigo, para orarmos juntos neste momento. Se acaso você está sozinho assistindo esse vídeo, ore comigo. Se acaso tem alguém aí perto de você, ore comigo, para que as bênçãos do Senhor sejam reais e verdadeiras na tua vida. Oremos ao Senhor. Poderoso Deus, obrigado pela tua lei. Obrigado por todas as leis que regem o planeta. Ajuda-nos a compreender que esse momento é muito importante. Ajuda-nos a entender que este momento pode perdurar pela eternidade e nos trazer muita paz e alegria. Portanto, Senhor, ao estudarmos a tua palavra agora, abençoe esta pessoa que ora comigo de sincero coração, abençoe este lar, no eterno nome de Jesus. Amém. Nós estamos gravando aqui na Igreja Central de Tabatinga esses vídeos, em especial para você que está seguindo este guia de estudo, A Verdade e Vida, o drama da paixão de Cristo. Então, se você se pergunta o horário que nós estamos gravando para que você venha assistir, agora são 6h45 da manhã, bem cedinho, estamos aqui gravando, mas o horário que você vai assistir, independente, Deus te abençoará, porque você escolheu fazer a vontade dele através do estudo desta palavra. Então, falando sobre a lei, eu te pergunto e te afirmo ao mesmo tempo. É impressionante observar a natureza e perceber que existem leis naturais em toda a sua extensão, na verdade. Estas leis regem o movimento da Terra. O aparecimento do Sol durante o dia é uma lei natural. A Lua durante a noite é uma lei natural. Todo o universo foi criado com leis. Estas leis mantêm o equilíbrio e a harmonia do mesmo. Imagine se não tivesse lei. Assim é na sociedade. Para que todos estejam em paz e segurança, é preciso estabelecer leis na sociedade. O governo de Deus também está baseado em leis. A lei de Deus é o princípio que pode assegurar a felicidade à nossa vida. Vamos conhecer mais sobre a lei de Deus. A primeira pergunta do seu guia de estudo é: segundo a Bíblia Sagrada, quem escreveu os 10 mandamentos entregue ao patriarca Moisés? Bom, segundo a Bíblia Sagrada, a resposta está no livro de Êxodo 31:18. Vamos lá? Êxodo 31:18. Leia comigo, por favor, o versículo 18 do capítulo 31 de Êxodo. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Quem que escreveu? O dedo de Deus. E ele usou que tipo de papel? Não foi papel, na verdade. Usou as pedras, 2 tábuas de pedra.
representando assim a eternidade, a permanência, a perpetuidade da lei de Deus. O que é pecado? De acordo com 1 João, capítulo 3, versículo 4, vamos lá? Então nós já descobrimos quem escreveu a lei de Deus, foi o próprio Deus, e agora vamos descobrir o que é pecado. Vamos lá, 1 João, capítulo 3, versículo 4. Achou aí? 1 João 3, 4. Leia comigo, por favor. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que é pecado? Transgressão da lei. Então, o verso 4 é espetacular, irmãos. Muito forte e muito certo. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Então, como é que eu sei que matar é pecado? Porque está na lei, não matarás. Como é que eu sei que roubar é pecado? Porque está escrito na lei, não furtarás. Ou seja, a lei nos serve de parâmetro para saber o que é certo e o que é errado. Entende? Inclusive, se você analisar as leis de todo o mundo, foi baseado na lei de Deus, nas escrituras sagradas. Então, na minha cidade tem lei por causa da Bíblia, por causa dos escritos sagrados. Então, o que é pecado? De acordo com 1 João 3,4, desobediência à lei de Deus. Pecado é transgressão da lei. Aí a pergunta número 3 diz assim: além da fé expiatória de Cristo, o que Deus requer do pecador? Atos 3,19. Atos 3,19, Deus requer do pecador que ele se arrependa e se converta e mude de vida. E não há nada melhor do que mudar de vida através de Romanos 7, verso 12. O que está escrito lá? Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Então, a mudança de vida a pessoa faz obedecendo a lei de Deus. A lei de Deus, de acordo com Romanos 7, verso 12, é o quê? Santa, mandamento santo, justo e bom. Santo, justo e bom. Algo que é santo, justo e bom muda a vida da pessoa. Então, o que é que Deus quer? Deus quer uma mudança de vida. E aonde eu vou encontrar essa mudança de vida? Romanos 7,12. A lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Tá bom? Vamos para a pergunta número 4. Jesus Cristo mudou ou anulou a lei de Deus? Resposta é não. Jesus Cristo não mudou, não anulou a lei de Deus. Então, o que acontece? Por que muitas pessoas dizem isso? Por má interpretação. Olha o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, o verso 17 ao 19. Vamos lá? Mateus, capítulo 5, o versículo 17 ao 19. Está escrito assim: não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque, em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Jesus Cristo diz: eu vim obedecer à lei. Se ele veio obedecer, se ele veio cumprir, se ele, que é Deus, obedeceu, e nós, como seres humanos, devemos também obedecer. Ele veio para dar exemplo, para seguirmos os seus passos. Ele veio para ensinar a gente como devemos andar. Versículo 19, Mateus 5, verso 19. Olha só o que está escrito: aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda dos menores, e assim ensinar a outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Então, os céus está de olho na terra.
As pessoas que ensinam, olha, obedeça, guarda, é considerado grande no reino dos céus. E as pessoas que ensinam, dizem, não precisa, acabou, aboliu, é considerado, mínimo no reino dos céus. Então é melhor ensinar que é para obedecer, que é para guardar, do que ensinar que acabou. As pessoas que afirmam que o Senhor veio e cumpriu e que não precisa mais guardar, estão do lado do diabo. Mas como assim, pastor? Eu te explico. É o diabo que falou que não precisa obedecer a Deus. Foi o diabo que disse que nós não precisamos fazer o que Deus quer. Eva estava lá no jardim, próximo à árvore que Deus falara para não comer. A serpente diz o quê? Que ela devia desobedecer a Deus, porque Deus sabia que se ela comesse, ela ia viver eternamente, e que Deus estava mentindo para ela. Até hoje tem pessoas acreditando que não precisa obedecer a Deus e que Deus está mentindo, que não é bem por aí, não é por aqui. Amigo, tome cuidado quando você abrir a boca para falar que um mandamento de Deus não deve ser obedecido. Tome cuidado, porque se Deus falou para guardar, guarde. Se Deus falou para não comer, não coma. Se Deus falou para não fazer, não faça. Tá? De quantos pecados somos purificados pelo sangue de Jesus, de acordo com a pergunta número 5? Bom, em 1 João capítulo 1, versículo 7, diz que o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de todo pecado. Todo pecado. Bom, a purificação de todo pecado vem através do sangue de Jesus. Agora, e se eu decido desobedecer um dos mandamentos de Deus? Fala, tem 10 mandamentos, mas um só não tem problema, vou desobedecer esse um. O que acontece? Tiago, capítulo 2, versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Tiago 2,10. Então quer dizer que se eu digo que guardo a lei de Deus e estou deixando um dos mandamentos fora, cuidado. É a mesma coisa de não obedecer nenhum. E eu digo isso porque tem gente que fala, esse mandamento você deve guardar, mas esse aqui não. Não vai por essa boca satânica, não. Sabe por quê? Se está escrito 10, é 10. Se está escrito 10, é 10. Não é nem 1, nem 2, nem 3. Isso aqui pode, aqui não pode. Não. Se está escrito 10, é 10. Qual foi, pergunta número 6, qual foi o propósito especial de a lei ter sido dada? Bom, o propósito especial da lei ter sido dada foi demonstrar o caráter de Deus. O caráter de Deus. Porque Satanás dizia que o caráter de Deus era mau. E aqui eu abro um parênteses e falo para as mamães, cuidado, mamãe, quando você fala para o teu filho, Deus castiga, para não colocar na cabecinha do seu filho que Deus é um Deus tirano, o Deus carrasco. Não, a lei de Deus é uma lei de amor. Salmo 119, versículo 165, diz que grande paz tem os que obedecem à tua lei, para eles não há tropeço. Então, o objetivo da lei ter sido dada é mostrar o caráter de Deus, que Deus é amor. Agora, a passagem de Gálatas 3:24 também é muito importante. Olha o que diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por Ele. Então quer dizer que a lei de Deus nos serve de guia para Cristo, mostra a Cristo. Quando você obedece à lei, você está seguindo a Jesus Cristo. Pastor Júlio, mas eu sou salvo pela graça. Claro que é salvo pela graça, mas a graça não te salva para você andar em desobediência. Ou a graça te salva para você viver na prostituição. Que tipo de graça é essa que você vive na prostituição e achando, a graça me salva? Não, a graça se tornou uma desgraça na tua vida pela tua forma de viver. Ou seja, a graça te salva para você andar em obediência.
Quando você vive na desobediência, na verdade você está pisando na graça. Você está desfazendo da graça. E isso pode vir se tornar uma desgraça na sua vida. Então, qual foi o propósito especial da lei ter sido dada? Mostrar Jesus Cristo. Nos serviu de guia para nos levarmos a Cristo. A obediência leva a Cristo. Porque Cristo disse, eu sou a verdade. A lei de Deus é a verdade. Quando você obedece à lei de Deus, você está seguindo no caminho de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, disse Cristo. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Obedecendo à lei de Deus, você vai viver mais na terra e viverá a eternidade nos céus. Amém? Vamos então agora para a última pergunta. Como permaneceremos no amor de Cristo? Como? Como permaneceremos no amor de Cristo? João, capítulo 15, versículo 10, nos dá uma clara visão de como permanecer no amor de Cristo. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Cristo afirmou, se você guardar os meus mandamentos, você vai permanecer no amor de Deus. Assim como eu, disse Cristo, tenho guardado os mandamentos do meu Pai. A base, o alicerce de guardar os mandamentos é o amor. Se você ama, você obedece. Foi por amor que Deus livrou o povo de Israel da aflição da escravidão do Egito. Deus primeiro liberta o povo para depois dar a lei dele. Se bem que a sua lei é eterna como o próprio Deus. De acordo com o livro de Gênesis 26, versículo 5, o próprio Abraão obedecia à lei de Deus. E Abraão, você sabe, é o pai da fé, muito antes de Moisés. Deus, lá no Jardim do Éden, já tinha colocado a lei no coração de Adão e Eva. Quando Caim matou Abel, Caim sabia que era pecado matar. Deus é eterno e a lei de Deus também é eterna. Bom, olha só o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 1 ao 17. Está escrito assim: Então falou o Senhor Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Veja bem, Deus liberta o povo da escravidão e depois diz, vocês não devem ter outro Deus diante de mim. Ou seja, quem não tem outro Deus diante deles são pessoas libertas da escravidão, são pessoas livres para escolher quem é o seu Deus. E aí continua o versículo: Não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse aí já é o terceiro mandamento. Aí você me pergunta, pastor, mas e o segundo? Ah, o segundo, meu amigo. O segundo tem um tantão de gente desobedecendo e falando, não, nós só estamos venerando. Sabe qual que é o segundo? O segundo é assim, ó. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse segundo mandamento diz bem claro, para nós não adorarmos imagem de escultura. Eu te respeito se você pensa diferente, mas eu não posso concordar. Respeitar, eu te respeito, mas eu não posso concordar em você dizer, eu não adoro, eu venero e é diferente. Não é diferente. A veneração e adoração a imagens é idolatria. Você precisa parar com essa idolatria. Só deve ser adorado o Senhor Deus. Aí sim, agora entra o terceiro mandamento que eu tinha falado, né? E está aí no versículo 7, capítulo de Êxodo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que é falar o nome de Deus em vão? Não é somente abrir a boca e falar,
É você pregar uma coisa e viver outra. Então, como é que eu posso falar de Deus e viver para o diabo? Aí está falando o nome de Deus em vão, ou seja, o que você diz tem que condizer com o que você vive. Viva o que você diz. Vamos para o quarto mandamento? Vamos pular, vamos para o quinto logo? Versículo 12 é o quinto. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. A pessoa que desonra o pai e a mãe morre mais cedo. É isso mesmo. Se a pessoa não tem a paciência com o pai, com a mãe, já idosos, se a pessoa não ama o pai e a mãe, lá fora o pessoal não tem o mesmo amor do pai e da mãe, não. E acaba tirando a vida daquele filho que aquela mãe, aquele pai tanto amava, bem antes. Ou seja, as pessoas morrem antes pela desobediência a esse mandamento também. Vamos para o sexto? Eu pulei o quarto, não é verdade? Quer voltar no quarto? Tem certeza que quer voltar no quarto? Então vamos lá, do verso 8 ao verso 11. Leia comigo, Êxodo 20, do verso 8 ao 11. Leia comigo. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Por quê? Verso 11 responde por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Você presta muita atenção, tem muita gente falando, o importante é tirar um dia da semana, inclusive vários pregadores de renome. Não, você realmente tem que tirar um dia da semana. Amigo, pare de se enganar, não é um dia na semana. A Bíblia diz em Êxodo 20, versículo 10, mas o 7º dia não é qualquer dia, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, diz bem claro. E por que o sábado? Verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, ou seja, o sábado, quando você guarda ele, você demonstra o Deus que você está servindo, o Deus Criador. Então a questão do sábado não é por causa de judeu, a questão de guardar o 7º dia, o sábado, não é por causa de igrejas, placas denominacionais. A questão de guardar o sábado é questão de adorar o Deus verdadeiro. Quando você guarda o sábado, você está dizendo para todo o universo que você adora o Deus Criador. Mas e se eu não guardar o sábado? Você está adorando qualquer Deus, menos o Criador, porque o Criador pediu para você guardar o sábado. Bom, já falamos do 5º mandamento, que é honrar o pai e a mãe. Vamos para o 6º, versículo 13. Não matarás. Esse não matarás é não assassinarás. Não devemos cometer assassinato. Versículo 14. O adultério é uma falsificação da verdade. Então, se você fica com uma mulher que não é tua, você está falsificando. Outra coisa, além de falsificar o que é verdade pelo falso, aceitar o falso como verdadeiro, você está contrariando os princípios divinos. A Bíblia diz que quem adultera quer o seu próprio mal, quer a sua própria destruição. Fuja da prostituição. Vamos para o 8º mandamento. Não furtarás. Não devemos furtar nada, não devemos roubar nada. O que é seu, o que é dos outros, é dos outros. Vamos para o 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Dizer mentira já fez muitas tragédias. Afaste da sua boca a falsidade e a mentira. Não fale mal contra ninguém, pelo contrário, ore pelas pessoas. E 10º mandamento, último, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Me diga, por favor,
Esses 10 mandamentos que você acabou de recitar comigo, de ler na tua Bíblia em Êxodo 20, do verso 1 ao verso 17. Que mal tem em guardar? Pelo contrário, quando você guarda esses 10 mandamentos, Deus abençoará você e a tua família. Quando você escolhe obediência, Deus escolhe te dar as bênçãos. Obedeça a Deus. Independente da situação que você esteja passando, escolha obedecer a Deus e você será mais feliz. Tenho uma pergunta para te fazer. A pergunta é: você aceita a lei de Deus como norma para a sua vida, para a sua conduta diária? Glória a Deus. Que você fique firme nessa convicção. Você procurará, pelo poder de Cristo Jesus, guardar todos os seus mandamentos, todos, não somente 8, não somente 7, não somente 9, todos. Espero em Deus que você permaneça firme nesse propósito. Não se esqueça, Deus nunca te desamparará. Quando você decide honrar a Deus, Deus honrará você. Quando você decide colocar Deus em primeiro lugar, a Bíblia diz: busquem ao Senhor em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você crê nisso? Então obedeça a Deus, que todas as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Posso orar por você? Oremos. Eterno Deus e poderoso Pai, muito obrigado pelos teus mandamentos, que são luz para as nossas vidas e caminhos para Jesus Cristo e a vida eterna. Te louvamos por essa decisão que nós tomamos de viver uma vida em obediência aos teus mandamentos. No nome santo de Jesus, nós aceitamos. Amém. Que Deus continue abençoando você e que esses mandamentos sejam gravados na sua mente e no seu coração e que você viva uma vida feliz e em paz. Um forte abraço e até o próximo estudo, se Deus quiser.